Olá família, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Isângela da Costa e é um prazer ter vocês aqui hoje. Eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante que afeta quase todas as mulheres que são mães e é sobre a exaustão materna. Infelizmente é um assunto que não se trata muito assim a fundo hoje em dia, mas é uma grande realidade nos dias de hoje, porque os dias já não são como antes. Antes as nossas mães nos tinham a nós, os filhos, e tinham por perto as suas sogras, as suas mães, as suas irmãs, tias, cunhadas, para ajudar nas tarefas, a cuidar da criança. E nem sentia tanto assim a dificuldade que se vê hoje em dia. Mas, infelizmente, nos dias de hoje as coisas se tornaram um pouco mais difíceis. Digo isso porque eu sou mãe. Eu acabei de ter 2 bebezinhos, tenho gêmeos e, sinceramente, eu sinto isso na pele. Não é uma coisa que eu senti quando tive meu primeiro filho. Eu tenho um filho de 3 anos, o mais velho, e agora tive mais 2. Estão com poucos meses, têm apenas 3 meses de vida, mas eu já sinto uma pequena sobrecarga e decidi partilhar com vocês. Na minha primeira gestação, confesso que não foi tão fácil, sim, quando eu tive o meu primeiro filho. A gestação foi tranquila, o parto também, apesar de ter sido uma cesárea, mas não foi tão complicado. Tive uma recuperação delicadamente boa, considero boa, não tive tantos problemas. Eu moro longe da minha família, minha mãe viajou, ficou mais ou menos um mês comigo, até o bebê completar um mês ela estava comigo. Deu para ajudar muito nos primeiros meses e eu tinha uma ótima trabalhadora maravilhosa, que eu sou muito grata a ela. Ela me ajudou muito, ela cuidava do bebê. Eu saía para trabalhar e não me preocupava assim tanto, voltava, o bebê estava muito bem, não teve nenhum problema. Então foi assim mais ou menos tranquilo. E vivíamos só eu, o meu marido e a menina que ajudava, né? Mas a realidade que eu sinto agora, que eu vivo agora, é meio diferente. Eu tive os meus bebês de cesárea, mais uma vez. Não foi muito fácil desde a gestação. A minha gestação não foi das melhores, tive muitos, assim, digo, muitos problemas. Eu não consegui trabalhar, eu não conseguia andar como devia ser. E foi uma gravidez de risco por serem gêmeos. Tive algumas, só para não dizer muitas restrições, tive muitas restrições, tive que ficar em casa, não trabalhei quase o ano todo. Então foi meio complicado, sem contar que eu moro longe da minha família e estou numa cidade agora que não tenho amigos, não tenho amigas, eu sou nova, não tinha muito contato assim social, não tinha com quem conversar. O meu marido trabalha longe da cidade, ele passava muito tempo fora e decidimos que era melhor eu viajar até a cidade onde mora minha mãe para ter o bebê aqui. E o dia do parto também não foi fácil. Nós ficamos, depois do parto, ficamos mais de uma semana no hospital, porque tive complicações. Os meus filhos também nasceram prematuros, um dos bebês teve problemas. Então foi uma sucessão de acontecimentos. Não foi assim tão simples. E quando voltamos para casa, eu também tenho enfrentado, né? Ainda estou aqui com a minha mãe, mas ela trabalha, ela tem uma rotina própria, ela sai, passa o dia fora e arranjou-me trabalhadora, uma pessoa para ajudar. Mas mesmo assim, não tem sido fácil. Eu sou muito grata, né, por ter esse apoio da minha mãe, apesar de ela não estar sempre comigo, mas ter pessoas por perto que me ajudam. Mas eu tenho enfrentado aquilo que chamamos de, posso considerar, como já disse no título, uma exaustão materna, porque apesar de termos alguém para ajudar, nós somos mães. Nós não vamos entregar a criança por completo para a pessoa ficar a cuidar o dia todo. Eu estou de licença e eu tenho todo o tempo aqui em casa. Saio para fazer uma e outra coisa, tratar alguns assuntos,
mas mesmo assim não é tão simples deixar, delegar toda a responsabilidade a uma outra pessoa. E eu fui me sentindo nos últimos dias assim, meio que doente, meio que estressada. Nos últimos dias fui me sentindo meio estressada, meio cansada, e era uma coisa assim fora do normal, que eu comecei a ficar preocupada, doía muito a cabeça, eu não conseguia ter um momento de conversa com alguém assim naturalmente. Eu notei que eu não estava bem. E conversei com um especialista e detectou, infelizmente, que eu estava à beira de um burnout materno, uma exaustão muito profunda. Mal consigo dormir. Não me lembro quando foi a última vez que tive pelo menos umas 6 horas de sono. Não me lembro. Vocês sabem que só com uma criança já é difícil, imagina 2. Então, é uma questão que precisa ser realmente amparada. As mulheres precisam de apoio, as mulheres precisam de essa atenção, porque a maternidade, claro que a responsabilidade é nossa, né, como mães, mas sempre que puder ter mais alguém por perto, é sempre melhor o alívio, né? Uma das coisas que me chamou a atenção foi que os pontos que eu fui notando, prestando atenção, que estava a possibilitar esse burnout, é a questão de perfeccionismo. Querer ter tudo perfeito, não querer nenhuma falha, não querer que nada saia do lugar, não querer nenhuma imperfeição. Isso acaba gerando uma certa sobrecarga sobre nós mesmos. Quando alguém faz a pessoa que me ajuda, por exemplo, sempre que acontecesse alguma coisa que eu não gostasse, não fosse assim que eu queria, eu perdi a cabeça e eu fui perceber que eu estava a ser exigente demais. Eu estava a ser muito perfeccionista e eu percebi que eu precisava parar. Mesmo eu como mãe, precisava dar uma pausa. Então nós precisamos ser pessoas um pouquinho mais leves, digo, para o nosso próprio bem. As crianças vão crescer, as crianças estão saudáveis. Nem sempre precisamos de nos cobrar tanto. Nós nos cobramos muito, nós exigimos muito, nós muitas vezes negamos ajuda, sentimos que é nossa responsabilidade, nós temos que estar ali a fazer tudo aquilo, mas nunca é demais ter alguém por perto. Nunca é demais aceitar opinião, nunca é demais aceitar sugestões, tentar coisas novas seguras, claro, para as crianças, que podem facilitar o nosso dia a dia. E ter alguém com quem conversar, ter alguém com quem sair, rir, se puder deixar as crianças com alguém e você se distrair, nem que seja por uns 30 minutos, por 1 hora. Num dia, tira 1 hora de tempo, vai para um lugar diferente, para de ficar trancada em casa. Aceite ajuda, mulher. Você precisa estar bem para que você esteja bem para os seus filhos. Para eles estarem bem também, você precisa se cuidar primeiro. Então, toda mulher precisa dessa atenção, precisa se priorizar em algum momento. E eu queria falar aqui, porque eu sei que tem muitas mulheres que não têm o apoio devido, que não pensam muito nisso, que não se priorizam. Então, nós precisamos nos priorizar. Nós precisamos cuidar de nós, para que os nossos filhos também se sintam bem ao nosso lado, porque a energia negativa é transferida. Então, mulher, mãe, você precisa se priorizar, você precisa ser mais leve, aceitar ajuda, você precisa meditar, você precisa ler, tire um momento para você, cuide das coisas que te fazem bem, procure fazer alguma coisa simples que te faça bem, aceite ajuda, saia para conversar com uma amiga, uma vizinha, alguém que seja de prontidão para te ajudar. Então, precisamos disso. Exaustão materna existe e nós precisamos descansar o máximo. Eu queria partilhar esse pequeno relato assim com vocês, para que sirva de reflexão. Nós precisamos nos cuidar mais. Eu oro que Deus abençoe vocês e os vossos bebezinhos.